Se você não sabe que diâmetro de borboleta utilizar no teu projeto, não se preocupe, te explico nesse vídeo. Tudo bem com você? Eu espero que sim, né? Bom, tenho visto muitas dúvidas com relação ao diâmetro de borboleta e não somente isso, também questões de comprimento, há muitas, digamos, muitas experiências, né, que nos conduzem a talvez resultados poucos promissores, né? Eu tenho sentido que o mercado, por exemplo, entende borboleta, de um corpo de borboleta, como se fosse a borboleta de um carburador. Vejamos que antigamente, quando você precisava de performance, você aumentava o diâmetro de borboleta. Mas peraí, por que isso, né? Faz tempo que não se usa carburador, né? De 1996, né, que foi abolido. Claro que ainda tem algum que outro aí, mas foi se perdendo desde aquela época até hoje, né, o motivo, a essência de por que isso, né? O carburador, né? A gente tem aqui um site, eu te vou deixar para você, a gente pode pôr aí nas descrições embaixo, né? O link, né? webercarburatori.com, é um site italiano, mas tem em inglês, né? Então você tem o manual operativo, né? Manual operativo, né? Princípios de funcionamento do carburador, né? E o Weber Carburetor, ajustamentos, né? Ajuste e calibração dele, né? É muito importante a gente entender isso, porque a Weber, ela foi pioneira e ela graficou tudo para facilitar a vida da gente. Então tem os famosos abacos Weber, né? Eu queria até te falar o seguinte: por que num carro com um carburador só a gente usa tudo muito pequeno e quando a gente, para o mesmo projeto, utiliza diâmetros maiores? Espera aí, se eu alimentando um carburador pequeno 4 cilindros, ou seja, com um carburador pequeno eu alimento 4 cilindros, por que quando vou para a carburação individual eu tenho a necessidade de aumentar o diâmetro, né? Pela alimentação, não é? E a gente vai ver isso já. Queria primeiro te mostrar o seguinte, aqui, né, em setting, você tem, né, um exemplo de um carburador Weber horizontal, né? E veja bem, aqui tem a borboleta e aqui tem um difusor, né? O difusor é postiço porque você poderia, né, modificar ele, inclusive o centrador também é postiço, onde você poderia escolher diferentes modelos de comprimento, diferente área de centrador, diferente difusor, enfim, né? Os chicletes, inclusive o de baixa, né, e o de alta, esse aqui é o de baixa, esse aqui é o de alta, essa famosa caneta, né? Você mudava eles, né? Por que isso, né? Justamente para o diâmetro do difusor, que era o determinante, a gente vai ver isso daí, se escolheu o diâmetro de borboleta. Era uma coisa contrária. Então você partia do diâmetro do difusor para depois escolher a borboleta. Por que isso? Mas como assim? Olha aqui. Então aqui tem a capacidade cúbica em litros do motor engine, né, de 500 centímetros cúbicos, 1.0, 1.5 e 2.0. Veja que eles sempre se referem, né, uma rotação de 5.000 giros, que o fabricante utiliza, sempre se refere ao diâmetro de Venturi. Como assim? Não é borboleta? Não, é Venturi. Então nunca me compare um corpo de borboleta com um carburador. Se eu uso uma Weber 45, eu vou colocar um corpo de 45, está errado, porque estamos fazendo relações diferentes, né? A borboleta, ela é consequência do difusor, né? E o corpo de borboleta é como se fosse um difusor, ou quase isso, é uma válvula na verdade. Então, quando eu utilizo uma Weber 45, não necessariamente eu tenho que usar um corpo de 45. Muito cuidado, porque aí você cai num erro muito grande, você acaba colocando um corpo extremamente sobredimensionado e prejudica teu projeto, né? Muito brevemente vou contar uma experiência aqui. No turismo carretera, quando eles mudaram o diâmetro de difusor, se eu mal não lembro, de 32 para 36 ou de 36 para 38,
né? Pouco interessa a medida, mas eles aumentaram, eles tiveram queda de potência. Como assim? Tiveram queda de potência. Por quê? Porque estava tudo ajustado para aquele diâmetro lá. Quando eles aumentaram, perderam potência. E tiveram que encontrar algum outro artifício para aproveitar aquilo lá. Claro que depois eles ganharam. Então, muito cuidado com isso, né? E veja que o Venturi aqui, para 2.0, é de 30 milímetros, né? Mais ou menos um pouquinho mais, 32. Ele oscila entre 28 e 32. Para o mesmo projeto, né? Um 2.0, 4 cilindros, né? Se eu divido por 4, vou ter 500 centímetros cúbicos. Quando eu vou para a tabela do lado, onde é cilindrada unitária e diâmetro do Venturi também, um 2.0, vamos pôr para 6.000 giros, ele me pede um diâmetro de 37. Bom, aqui está, né, menor que aqui. Aqui individual e aqui um carburador só. Muito bem. Então, me segue. Por que isso? Eu fiz uma tabela rápida, né? A gente vai trabalhar sobre overlap entre cilindros. Isso é muito importante. Não é overlap entre as válvulas, é overlap entre cilindros. Então, suponhamos que eu tenho um motor 4 cilindros. 1, 2, 3, 4. Eu coloquei na ordem de ignição. Importantíssimo, porque dela que sai o resto, né? Ou seja, se eu tenho admissão, compressão, expansão e escape no cilindro 1, né? O número 3 agora, no ciclo seguinte, ele vai fazer admissão. No ciclo seguinte, ele vai fazer o 4, admissão. E no ciclo seguinte, o 2, admissão. Se a gente ficou meio confuso, então eu tenho explode o 1, explode o 3, explode o 4, explode o 2. E se repete de forma sequencial. Então, essa ordem eu não posso mudar. Admissão, compressão, expansão, escape. Então, eu arrumo tudo de acordo à ordem de ignição. Por que eu te falo isso? Porque aí vai ficar bem evidente o seguinte. Eu tenho meu ciclo que dura 180 graus, teoricamente, em uma admissão, mas a gente sabe que tem um avanço e um retardo. Avanço, abertura de admissão, 30 graus antes do ponto morto superior, e retardo, fechamento, 70 graus depois. É um comando qualquer. Então, eu vou ter um avanço aqui de 30 graus e um retardo, né, de 70 graus. Opa! Mas o cilindro 3, quando começa a fazer a admissão, ele também vai ter um avanço. E olha aqui, eu te apresento aqui o overlap entre cilindros. Isso é o que faz cair o vácuo no coletor, né? Então, quando você tem um coletor que coleta os vácuos dos 4 cilindros, ele vai fazer a média, porque o vácuo gerado por esse vai ser consumido por esse também. Então, aqui vou ter um vácuo muito grande e aqui também. E nesse processo, né, como aqui está finalizando e aqui está começando, esse que finaliza, ele tira o vácuo desse daqui. Então, acabo tendo uma média de vácuo que é menor ao valor absoluto de um cilindro só. Isso tem que ficar muito claro. Por isso que nos coletores você sempre usa um só. Você sempre liga a um só. Nunca se faz os 4. Está errado. Né? Mas isso é uma questão que a gente vai fazer em um outro vídeo. Já foi explicado, mas a gente pode fazer em um outro vídeo. Então, essa superposição entre cilindros faz com que teu vácuo caia. E se cai teu vácuo, cai a aspiração. Então, você não precisa de um diâmetro muito grande. Por isso que a Weber já foi esperta e ele utiliza um diâmetro de Venturi menor quando você tem um coletor, ou seja, você junta tudo. Porque você não tem tanto arrasto como se você tivesse um valor único, né? Então a Weber aqui, ela mostra muito claramente, né, que quando você tem tudo junto, teu diâmetro de difusor é menor, né? Não porque não precisa, é justamente porque você tem um problema de vácuo. Quando você usa o valor absoluto do vácuo, é bem maior, né? Então, mas Carlinhos, eu não uso seu kit de admissão. Eu uso uma borboleta só porque o meu projeto é aspirado. Ótimo. Então vamos calcular uma borboleta, baseado nesse conceito que te apresentei agora. É muito simples, né?
Voltando a esse exemplo do comando de válvulas, né? Se eu faço meus 30 de avanço abertura, retardo ao fechamento 70 graus, vou ter um comando que ele tem 280 graus de permanência, né? São os 100 graus, que é a somatória disso daqui, né? Dá 100 graus, mais meus 180 do ciclo, dá 280. Então, eu tenho que minha fase em um 4 cilindros, 4 tempos, é 180, 180, 180 e 180. Escape, expansão, compressão, admissão, seja como for, né? Não importa a ordem, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Foi boa essa, né? Aprendi no cenário. Beleza, 720 graus, o total do ciclo para que o motor funcione. Agora, desses 280 graus de permanência, esses 280 graus de permanência, em percentual, quanto equivale? Quanto consome dos meus 720? Muito bem, fazemos uma conta simples, né? Então eu faço esses 280 graus dividido 720 graus. Vai dar um valor aí, um fator aqui, 0,38. Isso daqui é empírico, viu? Isso aqui é uma coisa empírica da experiência. Mas se aproxima muito, né, ao que seria o diâmetro de borboleta inicial para ter o projeto. Então a gente pode estabelecer que esse 280 graus representa 38%, digamos, desses 720. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu posso usar esse 38% como um fator de acréscimo a meu diâmetro de duto, né? Então eu vou pegar o cabeçote, eu vou medir o diâmetro de duto. Faz assim, Thiago. Pega o parquímetro e pega o cabeçote do Fusca que está aí no chão. Vamos fazer a continha. Eu vou pegar um diâmetro de um duto qualquer aí e vou medir ele. Ah, mas aí o Abaco Weber está falando do vento, tudo bem, mas o importante, digamos, no caso da borboleta é o duto, né? Pode trazer. Traz o parquímetro. Então, um exemplo qualquer, só para a gente, né, entender como que é. Pego aqui o parquímetro, né? Mais ou menos, né? Está no 0. Eu vou medir aqui só para ter uma ideia de um diâmetro real, mais ou menos. Ele tem 30 milímetros, mais ou menos. Só para fazer de forma didática. 30 milímetros, beleza. 30 milímetros. Então aqui temos 30 milímetros. Qual poderia ser um diâmetro de borboleta plausível para usar no meu projeto? Vou girar 6.000, 7.000 giros. Não tem problema nenhum. Eu fiz as contas, vou ter um comando de 280 graus. Calculei o percentual de superposição. A gente chama assim, né? De superposição. Por quê? Vou tentar compensar isso daqui, né? Muito bem. Aí eu faço 30 vezes 1,38, né? Quanto vai dar isso? Faça as continhas rápido. Beleza. 30 vezes 1,38 dá 41,5. 42 milímetros. Em teoria, com uma borboleta de 42 milímetros para um injetado, já resolveria ter o problema de superposição. Não precisaria mais que isso, né? Se por um comando maior, você vai fazer as contas, esse percentual vai aumentar e vai aumentar aqui também, né? Mas já é um ponto, né? Um ponto básico para você sair com o teu projeto. Você pode montar uma de 42, mais ou menos, né? Que já no mercado, né? E já sair montando com isso que não vai dar ruim, né? Vai funcionar muito bem, né? Mas eu vou girar mais, beleza. Mas isso é para mais ou menos até 6.000 giros, coisa de rua, né? Se você for usar uma coisa um pouco mais específica, a própria Weber já te sugere aqui você usar, né, borboletas individuais, né? Porque você acaba, né, tendo muita superposição aqui, né? Você aumenta muito o teu giro e você prejudica a tua dirigibilidade. A gente sabe, né, como andar fica fica com aquele efeito bubble, né, como chamam os americanos, né? E se não anda nem para trás nem para frente, né?
E o que acontece com isso? Né? Isso também explica por que cai o torque. Né? E a gente vai ver depois, em um outro vídeo, vou explicar comprimento, que o comprimento ele não afeta tanto quanto a gente imagina que poderia afetar. Né? Mas isso vai ser em um outro vídeo. Então, queria deixar aqui o recadinho. Né? Se você quiser ver, né, calcular o diâmetro de borboleta para teu projeto de borboletas individuais, né? Você pode ir lá no site que eu especifiquei da Weber, usa o Abaco Weber, que isso está extremamente provado assim, mundialmente, não tem conversa nem discussão, aquilo lá é perfeito. Né? O próprio Balestrini já falou que tudo que saiu fora de lá para experimentar perdeu potência. Então, eu creio muito que os italianos não eram bobos, né? Tanto que a Weber é reconhecida mundialmente. Né? Então ele já te dá, né, esse manual instrutivo deles, com gráficos te orienta como você achar o diâmetro de difusor, que no teu corpo de injeção vai ser aquele diâmetro mesmo, né? Porque é o que importa. Né? Lembrando que o difusor no carburador é o diâmetro menor que você tem lá. Então esse vai ser teu corpo de borboleta. E se você quer ter uma ideia mais ou menos do que você usaria para teu corpo de borboleta com coletor, faça essa continha simples, né? Está aqui explicado. Pega o diâmetro do duto no cabeçote, sem arrombar, calcule o percentual de superposição e multiplique. E mais ou menos você sai com aquele diâmetro. Não vai dar errado. Não vai dar errado. Aí você se evita de fazer aquelas coisas complicadas, de pegar, por exemplo, uma palha, colocar uma quadrigete lá, com um borboletão desse tamanho, uma borboleta de 100, ou numa P colocar uma borboleta de 70. Então, você vai ver que realmente está um pouquinho fora, né? Está sobredimensionado. Aí cai a tua velocidade, o motor não alimenta e você acaba tendo um desempenho muito ruim. Você perde potência por um exagero ou por falta de critério no carro. Tá bom? Te vejo na próxima.